Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Pode Mais, trazendo histórias incríveis e também trazendo temas que vão impactar a sua vida, vão tirar aquela dúvida que você tem aí e, claro, trazer mais conteúdo para o seu dia a dia. Então, eu quero te agradecer a sua companhia. Eu espero que você já tenha acompanhado os outros episódios. E hoje eu estou com um convidado que é muito especial para mim, porque faz parte da vida da minha família e é o psicólogo Luismar Ferreira. Seja bem-vindo, Luismar. Tudo bom, querida? Tudo ótimo. É, Luismar, primeiro eu quero entender um pouquinho, porque você é responsável, inclusive, por ter influenciado meu filho aí pra psicologia. é. Agora eu quero Que prazer, hein? que responsa, né. Ah, com certeza, será um excelente psicólogo. E agora eu quero entender como que você foi parar na psicologia. Quem foi o Luismar da sua vida? Bom, na verdade, na minha época era bem diferente de hoje, né. Imagino. Eu saí da Força Aérea, no meio do ano e resolvi fazer então, já que eu não ia seguir a carreira, eu resolvi fazer vestibular. Na minha época era vestibular, mas eu com certeza não tinha um plano, meu plano era a Força Aérea. Ah, Aí eu falei: "Bom, eu vou fazer". Aí eu fiz 3 vestibulares, um para engenharia elétrica, um para direito e o outro para psicologia. ou seja, o Eu psicólogo são um pouco então ele estava um pouco perdido. eu estava literalmente era a profissão, o que que eu queria exercer Ah, para ganhar vida. Então não era ideologia, tá. era o que eu faria. Uhum. Na época, o melhor era a engenharia elétrica, eu passei nos 3. Que problema bom. É, mas eu já tinha nesse período, já tinha me convertido. E e eu senti o de Deus, que Deus queria me usar muito. Então eu fiquei numa luta, né, quando eu passei, tinha um período para você fazer a matrícula, eu passei aquele período, assim, pesado, né, de que eu vou fazer da minha vida. A psicologia, para falar a verdade, era a pior na minha época, para ganhar dinheiro. É, porque acho que poucas tinha muito Era coisa de doido, muito era estigmatizado. coisa de doido e de gente fraca. Ainda algumas pessoas têm essa dificuldade ainda, mas graças a Deus já mudamos muito, já avançamos. Mas aí, como eu sabia que Deus tinha um chamado para mim, Deus queria me usar de forma especial, a gente tinha na igreja que eu frequentava, um pastor chamado René Feitosa, era um grande teólogo, e eu tinha muita identidade com ele, era um homem muito fecha cara muito fechada, e ele era capitão da artilharia do exército, já reformado. E E eu lembro que eu estava orando e não sabia, e na segunda-feira era o último dia para fazer a inscrição nas 3 faculdades. E eu falei assim: "Senhor, eu vou procurar o pastor Renê", eu não tinha nenhuma intimidade com esse homem. E eu falei assim: "Eu vou falar para ele que eu quero fazer psicologia. Se ele me bater", que ele era muito bravo, "eu sei que não é, aí eu vou fazer engenharia, que é que dá dinheiro". Ainda bem que depois da engenharia deu uma queda gigante. Deu uma queda gigante. E aí eu lembro que aquele homem com aquela cara fechada, aquele homem grandão, ele me deu um abraço apertado, sorrindo e falou assim: "A psicologia precisa ser invadida pelos evangélicos". Olha, Isso me marcou. E aí na segunda-feira eu fui, fiz a inscrição, fiz um curso incrível e desde então tenho trabalhado com isso. sua vida tem sido a psicologia e você tem se sentido um instrumento de Deus. Com certeza é como se fosse um chamado mesmo. É. Acredito que Deus tem me usado muito. Engraçado que você tá falando de chamado e eu tô fazendo uma pós-graduação e estava estudando sobre a sensação de plenitude que nós temos. Então, muitas vezes a gente trabalha por necessidade, Uhum, eu preciso trabalhar nisso aqui, mas uhum. outros, é um dever, assim, eu sinto que eu tenho que fazer isso, e as pessoas realmente felizes são as pessoas que trabalham por um chamado. É, E então eu penso que você conseguiu isso, é. né, Teve um trabalhar por um chamado. período que eu já estava na faculdade e eu fui fui promovido a gerente do BENJ, que é Ah, o porque Banco você do Estado. trabalhava enquanto Eu fazia estudava à psicologia. noite, eu tinha que trabalhar. A questão de me formar para ganhar dinheiro é porque a minha vida era muito apertada.
muito difícil. Casou cedo, Casei cedo, mas aí eu era jovem, né. você nem Eu estava era sol casado. não, eu nem conhecia minha esposa ainda. Nessa época não, era necessidade de sobrevivência. E eu lembro, assim, que eu sempre ficava contando as horas para aposentar, eu tinha uma aposentadoria boa, né. E hoje eu já tenho aposentadoria e não passa pela cabeça parar de Parar, trabalhar. né. É, quando você é o É, chamado, não você fala: passa. "Vou viver até qua Enquanto eu conseguir, enquanto eu conseguir não eu é tô a aqui". idade, não é É, o tempo, é enquanto eu tiver força para fazer. sensacional, Mo inspirador. É, isso mesmo. E Luismar, então vamos entrar no seu tema, no seu chamado. Uhum, Eu vi um estudo recente do Ministério da Saúde, que fez uma pesquisa com milhares de pessoas e 45% dessas pessoas falaram que sofrem ansiedade. Eu fiquei pensando: "Gente, 45 é quase metade, né". Então seria como numa sala com 10 pessoas, 4 a 5 falam: "Eu tenho ansiedade". uhum. Ele Exato. fala que é o mal, né, hoje é a É, ansiedade. é. Agora tem uma diferença entre, uma ansiedade, normal e uma ansiedade patológica. Por exemplo, a gente ia gravar aqui, a gente fica um pouco ansioso antes de começar. Exatamente, Isso é normal. normal. E quando que eu sei que isso aqui já não tá legal, isso aqui não é normal? Entenda, quando a gente vai sofrer algum processo, processos bons ou processos difíceis, provas, Uhum. agora temos o Enem, né, quando a gente tem, uma expectativa boa de uma viagem, essa entrevista, como você disse, a gente tem essa ansiedade de como será, se vai ser bom, se eu vou conseguir, se vai ter o efeito que eu preciso, que eu quero. Então essa ansiedade é natural. Eu também tenho uma ansiedade do meu trabalho. Você me passa alguma tarefa, você me passa algumas metas, e eu preciso da ansiedade para trabalhar. Então sem ansiedade eu não produzo. É positivo então, É, da forma. hoje nós estamos num meio que um pouco de ansiedade eu preciso até para desembolar as coisas, podemos Uhum. dizer assim. Mas tem uma ansiedade que ela é exacerbada, que ela me tira o sono, que ela me deixa tenso o tempo todo, que eu não consigo desligar. Essa ansiedade já começa a ser uma ansiedade onde eu me reprovo o tempo todo, aonde o tempo todo e eu não tenho consciência disso. Eu estou me medindo o tempo todo. Será que eu poderia estar aqui? Será que eu não tinha que estar fazendo isso? Quem sou eu? Quem sou eu? Como é que eu estou? Como é que sou eu nessa relação? Como é que sou eu nessa empresa? Quem sou eu para o meu chefe, para o meu colega, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão? Gente, é um tormento. É, é uma doença, é Nossa, uma doença. E aí sim, nós temos outras ansiedades, ansiedade de sair à rua, né, umas ansiedades, assim, de aproximação. Mas, ou seja, quando eu não consigo me desligar, é porque a ansiedade tá. E ela não é um motivo, assim, eu não consigo identificar o que. Não é que eu não estou indo fazer uma prova. é do nada. Eu não tô nós estamos no sábado e no domingo, eu não trabalho. Hoje o dia é tranquilo para mim, mas eu me percebo ansioso. Uhum. O tempo todo a minha mente está focada e ela não para. São pensamentos de que eu tinha aqui, eu precisava de então, assim, a mente não para. E a pessoa não consegue nem usufruir o descanso então. Não consegue, ela fica cansada e às vezes tem É. dificuldade de dormir. E eu digo assim, chega o final de semana, se ela não para de pensar e ficar antecipando situações, ela também quando deveria estar descansando, não está descansando. Não está descansando. E o que que ela está fazendo? Ela está comendo, Ah, então daí muitas pessoas compulsivas por comida. por comida. E o Que é uma tanto coisa que dá mais prazer do que é, a comida. E quando você lembra um bebê, ele começa a chorar, você põe ele no peito. já vem lá do berço, né, Você na minha época a gente usava bico, né, nas crianças. Era uma maravilha, meu menino começava a chorar e eu bico na boca dele, e era uma paz. Depois agora tinha que proibiram o bico, colocar, eu falei: agora "Já mataram os pais". tinha que pôr bico para adulto agora, você tá ansioso, toma um bico, vai ficar aí. Tem um bico, né, é a comida, é o doce, É os é a doces. guloseima, é a comida, sabe, aquela compulsão. Então quando às vezes você está comendo muito, e o que que a gente faz? A gente sente aquela compulsão,
mas a gente não chama de compulsão, a gente chama de vontade, a Ah, gente chama de desejo, verdade, não assume que é uma compulsão. vontade, "Ai, que vontade de comer, ai, que vontade de beber, ai que", mas na verdade é uma compulsão. A pessoa não fala assim: "Ai, que vontade de fugir desses pensamentos que me atormentam". E você não percebe que é o pensamento, né, Não você não percebe. percebe que é o pe você vê aquilo apenas como um desejo, como uma vontade de. E aí o que que acontece? Você então vai atacar a geladeira, você vai. Aí depois que você come, aí você tem sentimento de Culpa. culpa, arrependimento, vem. "Não, por que que eu Aí fiz piorou. isso?" Aí vai piorando, Aí então vou ou comer seja, mais um docinho pra vi passar a culpa. vira um Uma círculo bola. vicioso, você vai embora naquilo. E por isso que muita gente, então, até faz, às vezes, cirurgia por isso que cirurgia bariátrica, eles pedem para ter acompanhamento psicológico, porque É. muitas pessoas fazem e depois voltam a É, engordar, bota porque corda. não resolveram a raiz do problema, É, né. é. A a a maior dificuldade que tem é exatamente essa, eu saio com você, aí eu sento numa mesa e eu como bem, e a gente fica ali conversando, eu, você, o Luiz Gustavo, 3 4 horas, mas nessas 3 4 horas eu tô comendo, tô Uhum, bebendo alguma coisa, não é comendo muito não, uhum. mas assim, Beliscando. se eu quando eu faço a bariátrica eu consigo comer 10% daquilo? Não, mas essa é a minha tática, a minha vida social, a minha vida familiar, a minha vida de lazer, ela passa pela comida. Não é que eu como muito não, mas eu como. Uhum. E aí o que acontece, a pessoa quando ela faz a bariátrica ela não consegue comer mais, ela não aguenta os primeiros meses, né, então ela entra em depressão, Jesus amado. porque ela perde um pouco da identidade, Uhum. ficar sentado com vocês Sem comer ela não não, não, é consegue, insuportável, já não vou mais sair com vocês, aí ela começa a porque se vocês estão me isolar, chamando para ir para o restaurante, e eu não para posso comer. churrascaria, Nossa, posso nem sentir o cheiro. Então assim, então se ela não está preparada e se ela já não começa a mudar alguns hábitos que ela adquiriu, não vai resolver nada. ela vai sim, ela tem a tendência de entrar em depressão. Vai resolver uma coisa, vai É, criar outra. vai criar outra. E isso nós estamos pondo a nível comportamental, né, porque Sim, tem as questões da medicina mesmo, claro. das vitaminas, né. Das deficiências que a pessoa vai ter. É, Aí pegando a questão da ansiedade também, que eu vejo essa pesquisa mesmo mostrou que desse público, que é quase metade, ou seja, numa sala de 10 pessoas, 4 a 5 estão ansiosas, mas se você reduzisse isso para mulher, o número seria maior, seriam 65% das mulheres ansiosas. As mulheres são mais ansiosas por quê? Será que elas pensam mais talvez porque elas tenham mais obrigações, não, pensa de bem, tarefa? você tem 2 filhos, digamos que os 2 fossem menores, Pequenos, é. Graças a Deus já passei dessa já tá tranquilo. já tô tranquila, a vida tá outra. E aí você está aqui trabalhando, desenvolvendo a sua carreira, desenvolvendo a sua vida profissional, criando, abençoando várias e milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo você está lá, Será que levou o lanche da escola? sabe como é que ele está? Será que tá comeu E direitinho? outra coisa, uma mãe não é aquela que tem que estar lá, É, e a na culpa, né, presença, mas eu porque devia quando estar está na escola tá bom, é, mas se mas está em casa, eu tinha que estar lá. tinha que estar lá. Nossa, é muita pressão. É, porque nesse aspecto o homem é mais livre dessa O pressão, homem não tem que estar lá, o homem tem que ganhar dinheiro, ele tem que estar lá ele trabalhando. tem que sustentar. É, e a mulher fica nesse dilema de E agora dos nós papéis. criamos um mundo onde a mulher também tem que sustentar. Ah, é, piorou. Gente, quem fez isso? Pegar pela orelha essa mulherada É, que eu não tô fazendo crítica não, sobre não, não, isso, é claro, ok? é, Não, não é isso uma é um assunto crítica, para outro debate e até, não, né. não é crítica, pelo amor de Deus. A verdade é, a mulher criou uma outra carga, É. ou criaram para ela, eu não sei, aí ela que vai saber, se criou ou se criaram. E aí ao mesmo tempo, o que que acontece? Você vai ver hoje as pessoas, ou não querem ter filhos, ou querem ter apenas um filho, não é simplesmente pela questão financeira, que Uhum. realmente hoje criar filho ficou muito caro, Custoso. É porque a demanda, eu falo assim, né. não é só que ficou caro, porque antigamente você não precisava fazer filho não precisava fazer inglês, Não precisava fazer inglês, e se você conseguisse uma escola estadual, estava ótimo. estava garantido que ele ia chegar na faculdade. Exato, agora não, você tem que estar numa privada É, e tem que fazer inglês e quiçá tem que talvez um fazer espanhol, natação, fazer natação e fazer o né, judô e o tem que é, o fazer, tem que custo fazer, do filho tem que ficou mais fazer, caro. ficou.
porque a cobrança é maior. Isso só para ele conseguir alguma coisa quando ele crescer. Não é garantia também que ele vai conseguir não. Não quer dizer É nada. horrível. É É, muita ué. pressão. E aí, dá alguma estratégia, porque misericórdia, uma estratégia para a mulher que está nos ouvindo falar assim: "Espera aí, o que que eu faço?". Ela não consegue mudar a realidade, muitas Não, não vai dar teve para mudar a realidade. muitas também sempre ajudaram em casa, né, ao sustento da casa, É, exato. nossas mães, avós, muitas trabalhavam fora. A minha avó dizia que ela trabalhava dentro e fora, porque ela trabalhava na lavoura. Ah, trabalha Então muito. e trabalhava muito. Perdeu vários bebês, aqui é uma curiosidade, ela perdeu muitos bebês. E eu falava: "Vó, por que que você não ficou deprimida?". Hoje a mulher perde um bebê, né, ela fica deprimida. E você perdeu, ela acho que tinha perdido uns 4 bebês, mas ela teve mais 5 filhos. Você não ficou deprimida? Ela falou: "Minha filha, porque era sempre um na barriga e um no braço". Então, a gente não tinha tempo nem de sofrer, não tinha tempo de sofrer. É. Sabe que a gente tem tempo demais, às vezes fica pensando demais, mas dá uma dica prática para uma geração de hoje que a gente tem que lidar com essa bagunça que nós criamos. A ideia é que você vai ter que repensar, você vai ter que entrar em contato com esse sentimento de culpa, com esse sentimento de "estou em falta", e resolvê-lo com você. Porque agora essa é a vida. Tem mulheres que trabalham fora por causa da necessidade financeira da Uhum. família, mas tem mulheres que trabalham fora porque amam trabalhar. Porque amam, também tem Porque um chamado. porque tem um chamado, porque tem uma carreira, ou porque gostam do trabalho, gostam de sair de casa e conquistar a vida. Uhum, Ela vai ter que entrar agora em contato com isso. Entrar em paz, vai ser um trabalho. Aí, se não conseguir, tem que procurar um terapeuta. uhum. Buscar ajuda. Buscar uma ajuda, por quê? Tem que conciliar aqui, conciliar aqui, nas emoções, no humor. Fazer as pazes com as suas É, escolhas, né. é. Saber que: "Ah, mas meu filho pode ser isso, meu filho pode ser aquilo", não é garantia. Uhum, Nós sabemos de muitos filhos criados com mães ali presentes, amorosas, e que deram muita dificuldade na fase adulta. Então, às vezes, a sensação é essa: "A minha ausência vai provocar alguma coisa futuramente". Não, nós não temos garantia disso, não tem garantia de nada. nós não temos garantia disso, entendeu? Isso é muito sério. É, Então o primeiro passo, fazer as pazes. fazer as pazes. Entender assim, eu vou ter que conviver com esse É, sentimento, eu aguento? é, Eu dou conta, né? exato. Nós sabemos assim, pra mim nada, nada, nem ninguém substitui a mãe. Uhum. Nada nem ninguém. Então é o mundo que nós criamos para nós agora. Esse é o nosso mundo, e esse mundo não vai mudar. Algumas coisas que nós criamos e que elas são ruins para nós, elas não vão mudar mais. Hum, Um celular, todo mundo sabe o quanto faz mal, uhum. né, o smartphone, Sim, né, mas agora acabou. é, não tem. Não, É, rede social, muita gente fala assim: "Ai não, eu não vou ter". Gente, as pessoas comunicam com rede social hoje. Eu brinco: "Você manda fax pra alguém?". Eu não mando pra mais ninguém, mas eu já mandei muito fax, profissionalmente ainda. lembra do telex? Telex, não. E aí ninguém mais se comunica assim. As Ninguém pessoas se mais. comunicam no WhatsApp, Ninguém no liga. Instagram, ninguém nem liga. Então, hoje a gente se adequa e aprende a achar um caminho, É, de equilíbrio, né. então vamos ter que achar esse caminho. Agora qual a garantia que nós temos? Não, nós nunca tivemos garantia. Nós temos 2 certezas na vida, sim, que a gente vai morrer e que a gente vai pagar imposto. Inclusive quando morrer vai pagar imposto também. Sempre vai pagar o imposto, né. Até morrendo você Essas paga imposto. garantias a É. gente tem, né, É, essas isso é garantias, verdade. as outras a gente não tem. Não tem. E aí, assim, perceber o seguinte: como é a minha relação com esse filho? Porque eu tenho que aprender a perceber o meu filho. Meu filho está arredio? Meu filho está agressivo? Meu filho está distante de mim? E aí perceber, porque pode ser a minha ausência? Pode, mas pode ser a minha presença, pode Olha, ser a minha presença. aí é Tem filho sério. que prefere a mãe fora A mãe trabalhando. fora, aí é um É, problema. aí é um problema. Aí é um problema. Então não necessariamente a ausência dela quando está trabalhando. Às vezes, a pior ausência é daquela pessoa que está presente, né. É, tem que estar presente, sufoca o filho, tem que estar ausente e acaba mimando o filho porque está ausente, aí Nunca proíbe nada, não de proíbe nada. permissiva.
Porque, tipo assim, a hora que eu estou em casa eu vou corrigir, É, aí ela tem a hora essa que eu estou em culpa, né, ela casa fala: "Não vou corrigir nada". então, é entrar em contato com isso, é uma coisa, é uma lista muito extensa de percepções que a gente vai ter que construir ao longo desse caminho. E é muito difícil, porque por isso que a terapia é tão importante, que é difícil a pessoa ter até a humildade de fazer essa reflexão sincera, né, porque no caso o psicólogo ele meio que guia ela para essa É. reflexão. Ela sozinha ela tem que estar num nível de maturidade, muito bruto, assim, para falar assim: "É, eu tô fazendo isso", ela fazer esse processo de ruminar suas próprias ações, né. Uhum, exatamente. Mas é o que ela tem que fazer, né, ela É o tem que ela vai que precisar fazer. Se ela está sentindo essa ansiedade, igual no nosso caso aqui, em detrimento de estar fora de casa trabalhando e ter o filho em casa, ela vai ter que trabalhar essas questões com ela. E, logicamente, chamar o marido, né. Se tem um marido, se tem o pai, ele pode ajudar nessas questões. Ele deve ajudar nessas deve, questões, inclusive né. para ter o papel dele ali Ter definido. o papel dele e muitas vezes, na ausência dela, ele pode fazer alguma coisa. Uhum, Talvez ele não seja tão ausente assim. Talvez ele possa ir mais cedo para casa. uhum. Novos arranjos, né. Novos arranjos, né, aquela cena que tínhamos antes do pai chegar em casa, tomar um banho, assistir televisão, essa cena hoje não existe mais. Ah, ele Se nem vê televisão, existe, ele nem vê não, televisão. se existe tem alguma coisa errada, É, que pode ser que exista, pode ter mas coisa. se existe é porque está errado. Sim, Entendi. Mesmo quando a mulher não trabalha fora, verdade, mesmo quando a mulher não trabalha fora. verdade. Eu falava com meus amigos que eu preferia quebrar 8 horas de pedra do que cuidar dos meninos 2 horas. Puxado, né. Então, assim, às vezes o marido que a esposa está em casa, às vezes ele acha que porque ele está trabalhando e ela está em casa, que a vida dela é mais fácil que a dele, e ela é muito mais penosa até. Então ele tem que chegar em casa e fazer alguma coisa. Uma coisa que eu falo para os casais é: ninguém vai para casa para descansar, só quem é solteiro. Quem é solteiro vai para casa pra E você fala isso pra quem não pra noivos, né, porque senão você faz o povo desistir, né. A minha ideia é falar para quem vai que pensa em casar, Já prepara o terreno, prepara, você não porque, pensa que vai ser molezinha eu não. lembro quando eu chegava da Força Aérea, que era a minha última referência, assim, maior, eu lembro que eu chegava e eu entrava para o banho, e quando eu saía do banho, minha mãe tinha feito uma comida maravilhosa para mim à noite, e meu pai e minha mãe perguntavam como é que eu estava, e eu, num bom mineiro, falava: "Bom", Bom, e aí acabou o resumo do dia. Eu comia, agradecia minha mãe, escovava os dentes e dormia. Essa era a minha relação familiar durante a semana. Mas se eu fosse casado, o eu bom não podia servia não. estar morto do jeito que eu tivesse. Não podia falar bom não, que a mulher fala: "Bom o quê? Não, conte É, mais, fale é. mais sobre isso". Não, e muitas vezes eu tinha tarefas a exercer, Sim, né. Eu estou quebrado, mas eu vou ter que exercer. Por isso que o evangelho, ele pega e fala que o marido tem que ser como Cristo. se Eu sacrificar. detesto essa passagem. Se Cristo pudesse, morreu, você dá uma Cristo arriscadinha morreu pela igreja, pela né. igreja. Então o marido que não aguenta fazer uma terceira coisa, está disposto a morrer pela esposa, se nós estamos falando de tarefa, tem alguma coisa errada conosco, É, né. tem que dar uma mexida, né. Eu sei que Eu eu que eu vai querer me matar, mas é verdade. eu brinco sempre que às vezes eu chegava pra minha mãe e falava assim: "Mãe", às vezes eu chego em casa e falo: "Ah, queria tanto comer uma comidinha de mãe", aí eu lembro que eu sou a mãe. É só ir lá fazer que você vai comer uma comida de Uma noite. comidinha de mãe, eu lembro que eu sou a mãe, eu falo: "Ninguém vai fazer a comida pra mim, sou eu que vou fazer mesmo". Agora, pegando aí a questão da ansiedade, você acha que também a rede social, a internet, porque eu fico me imaginando assim, é tudo muito instantâneo. Você manda o WhatsApp, a pessoa recebe. As pessoas parecem dificuldade de esperar, elas ficam ansiosas se a pessoa não responde rápido. Eu tenho gente que me manda uma mensagem no WhatsApp, aí manda lá no direct do Instagram falando: "Te mandei um WhatsApp, responde pra mim". Aí se ela tá em algum grupo comigo, ela manda no grupo: "Te mandei uma mensagem no particular", eu falo: "Gente, essa pessoa tá ansiosa". Essa aí tem que ser medicada. Essa tem que ser Essa medicada, tem que né. ser medicada. Porque eu entendo assim, quando eu preciso de uma resposta sua Urgente. urgente, o ideal é eu te ligar. É.
Aí você não tem como ficar esperando. porque, eu dependo de uma resposta sua para tomar algumas decisões, então eu tenho que te ligar, né. Agora, esse caso, eu acho que a rede social para mim é o mal do século. Para mim é o caminho mais adoeceu o cérebro humano, é a rede social. É, imagina que o nível de adoecimento que a gente tem vivido por causa Eu de estou rede aqui social. conversando com você, apita seu celular, você pega seu celular e olha. É, ele é mais importante que a nossa conversa. Mais interessante É. do que eu. Não, isso acontece entre os casais. Com a família toda. Toda, você vai num restaurante, tem um monte de gente no celular, sentada à mesa. Então, e agora vamos lá, quando você pega um Instagram, e aí você me vê uma foto minha, você tá aqui nessa relação toda, e uma foto minha, você só vê meu pezinho assim, um coco, e aquela praia mais incrível, mas é uma foto de 10 anos, só que eu não coloquei que é de 10 anos. Você nem pôs TBT, Você a não pus nada, eu não sou bobo, eu quero levar todo mundo a adoecer. Aí o que que acontece? resultado. Você fala: "Eu tô aqui, olha lá a vida do cara". É, Olha, eu devia ter feito psicologia. então você começa a ficar insatisfeita com a sua vida, sem perceber. É, E o que que te fez ficar insatisfeito? a Uma foto. foto, uma foto. Tem uma pessoa aí que me mostrou uma vez uma foto de uma pessoa muito boa, muito famosa, e ela estava acho que em Maldivas, num bangalô na praia, mas um lugar que eu acho que não existe. Eu acho que era Photoshop, virado no computador, inteligência artificial. E eu falei assim: "Gente, que é isso?" Do outro lado do Brasil, do mundo. E eu falei assim: "Que isso, que lugar incrível, que lugar maravilhoso". E aí te dá uma sensação de pobreza, de incapacidade. Se compara a sua vida com o do outro. É automático, é automático. E hoje as pessoas são viciadas em rede social. E aí aumenta a minha ansiedade, aumenta a minha insatisfação, eu tenho que trabalhar mais, eu preciso de promoção, eu preciso de um outro emprego, eu preciso disso, eu preciso Eu preciso mas tomar isso tudo foi criado por causa de uma foto. por causa de uma foto. Só que eu não sei mais, eu não consigo ver isso. Você chegou aqui num carro A, eu tenho um carro C, eu preciso trabalhar mais. E trabalhar mais é exatamente sair mais de casa, é ficar mais ausente. É desconectar mais das Cadê a pessoas. ansiedade agora? Hum. Então minha esposa já não me encontra mais, meus filhos nem sabem mais quem eu sou, Gente. e tudo porque eu tenho que ter o carro A. Tá, mas aí você me contou uma coisa que é o problema. Agora a gente falou um pouquinho atrás, não tem como mudar, porque esse é o nosso mundo. Hoje rede social já faz parte da nossa da modernidade. Como que eu lido com isso para não ser impactada, para isso não me gerar ansiedade ou não me gerar comparação, eu olhar a foto da pessoa nas Maldivas e falar assim: "Bom para ela, que legal". Ou eu gostaria que você parasse de seguir, Pare de seguir. Te faz mal, para de seguir. te faz mal, para de seguir. E eu tenho uma dica aí de quem trabalha com comunicação, você pode só silenciar, porque tem gente que você não pode parar de seguir que a pessoa fala: "Mas É, ficou com raiva. ficou com raiva de mim". Você só silencia, então não vai mostrar nada da pessoa, mas você ainda está seguindo a pessoa. Mas lembra a rede social, você posta uma foto do seu programa, que eu estou nele, Aham, e aí fica me procurando lá curtir. Aí eu entro em rede social, esporádico, uhum. aí eu não curto, Aí porque a hora que eu entrei não apareceu, então nem lembrei que você colocou. Como que cara grosso. eu postei a foto, ele nem pra E curtir. aí você vai lá e me bloqueia. Tudo fantasia, né, não é nada real, Essa é a nossa mente. nada é real. Essa é a nossa mente. Então o ideal seria eu mandar uma mensagem: "Ô Ismar, postei a foto com você, É, dá uma aqui, moral". ou então como é que eles falam? Diz que tem jeito, eu não Sem entendo. mencionar, não, pra não ficar igual Mencionar para vou eu falar ver com que a você Vânia no colocou. dia. É, que eu colo não, mas é sério. Sim, claro, quem É, não tá eu antenado com esses sei de detalhes. pessoas que bloquearam a outra, e não é igual aqui no programa e tal. Sim, não, coisas banais da do Não, dia a dia. coisa simplesinha, às vezes uma piada. Eu postei a nossa Você foto, não você não curtiu. curtiu. Não, uma piada que eu postei, e você não me curtiu. Por que você não curtiu minha piada, você tá com raiva de mim? Então, essa é a ansiedade da vida, nós estamos criando um monte de De problemas que não monte. existem, eles não existem, e é irreversível, nós não vamos mudar isso, Gente, isso é adoecedor. nós não vamos mudar. Então a regra é assim, te faz mal,
para de seguir ou Para de então seguir, silencia, né, silencia, para faz alguma você coi não ver. e diminua o tempo, pelo Diminui o amor de tempo. Deus, diminua o tempo. O pessoal tá ficando demais, né. Eu tenho Ó, uma regra que eu coloquei para a vida que eu acho que, eu notei isso lá atrás, porque eu trabalho com rede social. Eu notei que se gasta muito tempo, né, porque você consegue pelo celular ver quantas horas você ficou. E aí eu falei assim: "Eu tô lendo menos". Tem uns 3 anos já que eu fiz isso, eu tô lendo menos. Eu pus um compromisso, eu vou ler todos os dias, eu vou ler um capítulo de um livro. É a última coisa que eu faço no dia, na hora que eu deito, eu vou ler, de qualquer jeito, eu não vou pegar o celular e eu vou ler. E eu pus como regra de vida, assim, e funciona. Mas tem que ser uma regra, a pessoa tem que ser disciplinada, e aí vai nós estamos falando de ansiedade. e tem gente que não é Você disciplinada. assiste rede social, você está em rede social, o que que acontece? Você agora não consegue ler texto mais. É, é só imagem, só vídeo. Não, o seu cérebro alterou, É, já alterou, já alterou. você não consegue. Eu coloco uma foto minha lá, a foto te atrai, fala: "Nó, esse tema que o Luiz Marco colocou, nó", e aí eu ponho um texto. Aí eu só vejo a foto. Você começa a ler o texto, o primeiro parágrafo, você gostou do texto, mas a hora que você olha tem mais 4 parágrafos, ah, depois eu leio, Grande, salvo, depois eu aí leio. você lê depois. Verdade. Eu coloco um vídeo, o vídeo tem 2 minutos, não, Grande. é grosseria essa. Põe É, em 30 segundos. a gente assiste tudo hoje na velocidade 2.0 no YouTube. O cérebro acabou. Você tá Então assistindo lê esse um vídeo no livro, 2.0, volta para o 1, desacelera. aí você já não consegue mais ler, Meditar. já acabou, acabou, acabou. Então isso tudo, aí vai o quê? Olha o que que você falou aí agora. Gente, eu parei de ler. A ansiedade, a cobrança, uma coisa boa, só que agora você se obriga, Não, eu me disciplinei. lembra? Aí já Antigamente tô fazendo leitura terapia. antigamente a leitura era Prazerosa. prazerosa, agora é uma Dever. obrigação. É. Não, Nós mudamos. mudamos. Eu tive que fazer isso, eu tive que me reeducar. É, mas você tá certa, Eu tive que pegar, você me tá certa. puxar e me colocar no cantinho do Teve um pensamento. dia que eu falei para uma pessoa assim: "Começa lendo livro romance", É, que é como se estivesse assistindo um filme, uhum. você vai descobrir que você vai o tempo de lazer você vai querer pegar o livro para ler. Sim. A hora que você criar o hábito, pega 3, 4, 5 romances, 6 romances e Pegar vai lendo. que dá gosto, Quando você criar o hábito agora, aí você começa a pegar um livro de um assunto que você mas goste, isso. ou de um assunto da sua carreira, do seu trabalho, e continua mesclando com romance, senão você vai voltar para a internet. Voltar Senão a internet, porque libera muita dopamina, aquilo ali vicia rapidinho. é, É uma droga, você né. falou tudo, É. exatamente. A E aí eu não tenho ela, eu fico ansioso. é. E crise de abstinência. Ansiedade. Tem criança já com crise de abstinência de internet. Não, hoje nós temos quem tem 12 anos já está tendo ansiedade. Nossa, gente, isso é muito sério. Então eu acho que até para quem está com criança é bom você criar esses momentos de todo mundo me pergunta isso, Luizmar, é interessante, quando a gente viaja, todos, esses dias eu até tirei uma foto que estava todos e até minha nora, eu olhei a nossa fila inteirinha, porque a gente ficou uma fila inteira dos 2 lados, todo mundo com um livro na mão, os únicos, no avião. Não, ninguém mandou prender, não. Só a gente, eu olhei e falei assim: "Gente, inacreditável", eu tirei uma foto, É, todo mundo com um livrinho na mão. Por quê? Tá todo mundo, não pode, tem que ficar no modo avião, mas tá todo mundo com o celular ou joguinho, ou filme que baixou. é. E eu falei assim: "Não, eu não vou fazer isso, vai ser minha regra de vida, para ter um hiato, né, um espaço ali, tipo, eu tô no avião, então eu tenho que ler. Eu vou deitar, eu não vou ficar no celular, porque eu vi os estudos que mostram que esse celular na hora de dormir faz mal. Então, falei assim: "Então vai ser minha higiene do sono. Hum, Eu vou parar, aí o que que eu posso ter de lazer? Livro. ótimo, Então eu vou ler". E aí, começa como um dever, uma obrigação, mas depois vira um prazer. Eu tô lendo um livro que eu tô, assim, desesperada, eu tô com medo dele acabar. Sabe quando você quer ler devagar, tu não quer que ele acabe? De tão bom que ele tá. Agora vamos falar de outro tema, aí pegando a mesma pesquisa que eu citei, a da depressão, que o índice até era menor, era 19% das pessoas falaram que tem depressão. Ou seja, voltando para o esquema da sala de 10 pessoas, dá o quê? Umas 2, quase 2 falam que tem depressão. Menos que a ansiedade. Você vê que a ansiedade seriam 5 pessoas, 2, 1 ou 2 com depressão.
Mas a depressão ainda é o mal do século, né. principalmente no Brasil, né, É muita gente deprimida. é muita Agora gente. como é que eu identifico se o que eu estou sentindo é só uma tristeza, eu perdi minha mãe, eu vou ficar triste, é óbvio, eu tenho que ficar triste, eu tô em luto. Agora, como eu sei que eu estou deprimida? Eu não tô só Bom, quando eu triste. perco alguém, esse luto ele tem um tempo. A ideia é que um luto de uma perda de alguém é de 6 meses, 1 ano. Uhum. Então durante 1 ano, vamos pôr 1 ano, assim, um período longo, durante 1 ano eu choro a perda daquela pessoa. Mas o comum é que depois de 1 ano, aquela dor que eu sinto que me faz chorar já não exista mais. E lembra, eh, não é só chorar, tem pessoas que param a vida, Sim, ficam inertes. tem pessoas que ficam reclusas, não saem mais à rua, não tem mais amigos, não tem mais lazer, só aquilo que é de obrigação, Uhum. né. Aí então aí com certeza já é uma depressão. E mesmo não falando do luto, a diferença entre você tá: "Ah, eu tô meio pra baixo, realmente eu não tô legal", mas fala assim: "Acho que eu tô entrando em depressão", a pessoa para de querer fazer as coisas, é um sinal. É, você começa a ficar com tônus mais baixo, né, você começa a ter, você tem perdas de vontades, até de apetite, você pode ter insônia, você pode ter uma tristeza. Então, ou seja, no social, você lida bem. Engana bem. Eu não consigo falar que você está com depressão, mas você sabe que você está. Você sente mal o tempo todo. Isso nós estamos pondo a depressão leve, né, porque tem as Uhum. depressões, tem a depressão maior, que aí você para de tomar banho, para de comer, você fica literalmente Sim, recluso. que Essa é a essa é a depressão. bem clássica, É, né. é. E às vezes muita Se gente porque, tá tomando banho, tá indo trabalhar, não Não, tá tá em em depressão. depressão, tá É, em pode depressão. estar em depressão. Aí a pessoa tem perda de libido, então a vida sexual começa a cair, E aí vai gerando outros efeitos, outros vai problemas. gerando, entendeu. Então assim, a depressão é o mal do século. Tem pessoas que estão com problema às vezes, dizem que a depressão ela só perde para coração, problemas do coração. É pra morte, pra levar a óbito. Não, 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 eu falo assim, no Ah, sentido de por hipertensão, né, problemas coronários. tá. Diz que só perde para esses problemas. Então Isso. é, Qual que é a o poder do autocuidado na questão da depressão? Porque eu vejo, assim, pessoas que praticam atividade física, que se cuidam, você vê essas pessoas menos com menos depressão. tem menos propensão a Uhum. ter a depressão, né. Entendo, a gente pode ter a depressão, a que a gente chama de endógena, ou seja, a vida está maravilhosa, em determinado momento a minha mente adoece. Não aconteceu nada, e a minha mente adoece. Eu entrei em depressão, Uhum. mas isso pode acontecer. Pode acontecer. Não A tem pessoa nenhum tá problema, não tem pressão, não tem nada. Eu estou bem no casamento, eu estou bem com família, eu estou bem com amigos, do eu estou bem nada, financeiro. pode ser uma coisa química, né, do É cérebro. químico, quando a gente fala de endógeno é É químico. químico, É químico, aí é, faltou um combustível. e aí eu tenho que e eu posso ter, claro. Uhum. Agora tem pessoas que sim, o estilo de vida, perdas, promoção que não chega, o casamento não vai bem. Um gatilho que Nada, e você vai sempre se sentindo, incapaz, você vai sentindo só aqueles problemas mais pesados que às vezes só existem, podem ser reais, claro, uhum. mas às vezes pode existir só dentro de você. E isso pode te levar assim, há pouco tempo atrás eu atendi uma pessoa, parecia que ela tinha uma hipodepressão. Não é a depressão e também não é a normalidade. É como se você visse a vida com um óculos cinza, de lente É que a cinza. pessoa nada tá bom, assim. É. Então, assim, uma hora ela pode ir para depressão, uma hora ela volta lá para o normal, mas o comum dela é que a gente chama de hipodepressão. Olha, já É, é a pessoa meio assim, já é meio a vida triste tá meio mesmo. uma nuvenzinha assim. Já tem uma luz, já tem um cinza, as cores já são mais cinza só, sabe. É. E qual que é o impacto? Muitas pessoas têm até medo, até hoje, apesar que eu acho que desmistificou muito, mas tem gente que tem medo de falar, de depressão, porque acha assim: "Ah, eu sou uma pessoa de fé".
como se fé e depressão não conversassem. Ah, A fé falta de fé, é falta de fé, falta de fé. e a pessoa não pode nem tratar. Ela falou: "Eu queria ir no médico", "Não, para com isso, vai orar". É, isso muito em função de alguns pregadores que colocaram dessa forma, colocar eu lembro uma vez eu estava numa determinada igreja, e o psicólogo, e o pastor me conhece muito, e sabe que eu sou psicólogo, e ele detonando o psicólogo um pouco, Ai, Jesus. acabando com o psicólogo. Aí teve uma hora que eu comecei a rir, e ele me viu rindo, né, lógico que foi meu paciente, né. Porque assim, o problema maior é quando você escraviza as pessoas. Se você falou que orar, sua depressão vai sair, quantas vezes, eu já trabalhei uma vez numa igreja como pastor auxiliar, e muitas vezes chegava aquelas pessoas, aqueles casais, e pediam oração, porque eles acreditavam que a minha oração eu trabalhava só com casais, eles acreditavam realmente que a minha oração ia resolver o problema dele. Não precisava de ação, né, só de oração. Não, sério, eles acreditavam que a hora que eu colocasse a mão, os 2 iam se amar perdidamente, quase que uma magia. É, E aí eu falava assim: "Não, mas me conta você primeiro o que está acontecendo". E aí, às vezes, eram coisas básicas que um casal tem que fazer um para o outro. Aí eu falava: "Ó, vamos fazer o seguinte, você vai fazer isso", falava para o marido, dava uma tarefa para eles, "e semana que vem vocês voltam aqui que eu vou orar, que aí a oração vai surtir efeito". Eles não voltavam, já não não voltava. precisava. Ah, porque já Aí tinha eu isso era da resolvido. igreja, aí eu procurava: "E aí, vamos lá?". "Não, senhor, ele orou muito, não sei o quê". Ou seja, a gente é como se a gente ficasse um pouco místico demais, sabe. Basta orar que vai ser curado. Tem, eu acredito em cura, Claro, inclusive da depressão, sim, né, eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa, qualquer milagre. inclusive ele já ressuscitou mortos É, e continua ressuscitando hoje. Mas a verdade é, se eu estou com depressão, eu tenho que procurar uma ajuda profissional. sim, Então eu gosto muito da igreja que eu frequento por causa disso, quando eles percebem que uma pessoa pode estar com depressão, eles mandam procurar um profissional, ou sim. seja, o O atendimento seu caso não é espiritual, o seu é. caso é. E eu sei de um pastor que um casal procurou 1 ano e meio em sofrimento, e o pastor falou assim: "Ah, te procura o Luiz Marcos". Eles me procuraram. Um dos cônjuges tinha uma questão psiquiátrica. Quando medicou, o Resolveu. casamento foi pra lua de mel, Aí você estava falando que ele medicou e a medicação levou eles pra lua de para mel. outro nível. Eu lembro que um dia eles entraram na minha sala e começaram a chorar, e falaram assim: "Por 1 ano e meio eu sofri, e em 6 meses nós estamos vendo a lua de mel". Gente, era uma coisa assim, Simples. bastava e é isso, ainda tem muito tabu, né, tomar Tem muito tabu. medicação. Toma medicação não, meu maior trabalho foi fazer tomar medicação. É, Não, sério, porque a pessoa esse foi a minha maior dificuldade, porque, assim, se eu tenho que tomar remédio, você também tem. Não é só eu que tô doente não, você também tá. a pessoa tem essa dificuldade de Lógico, cara, aceitar. quem vai aceitar que eu sou o problema? Eu tenho um E problema. não é, né, É. eu sou o problema, não é verdade, né, mas é assim que a pessoa vê, né. Você falou de uma coisa interessante, de um casamento, eu queria entrar nessa seara, porque o casamento, muita gente casa, né, falando assim: "Ah, vai ser a solução dos meus problemas". O que a gente tem visto hoje, eu acompanho mulheres e você casais, Uhum, mulheres e homens, uhum. e ver que o casamento hoje é uma raiz de muito adoecimento emocional. É. Que você atribui isso? O que está acontecendo com as pessoas? Elas estão casando errado, elas estão perdidas, Não, estão casando errado, estão casando errado, com a cabeça errada. com a cabeça errada. Eu caso pra ser feliz, eu Aí não já caso deu pra te fazer feliz. Porque se eu casar com a função de que eu tenho que te fazer feliz, que eu tenho que fazer para te fazer feliz? A hora que você abrir aquela lista, eu vou até pensar se eu vou querer casar. é, A hora que você abrir a minha lista, você fala: você vai: "Nossa, não, é melhor ficar solteira. É o que você Papai e mamãe, tô aqui em casa". chega, tem a comidinha. É, o que que eu falo? Por exemplo, quem é casado? Ninguém que é casado
vai para casa para descansar, você vai descansar de meia-noite às 6h. Aí eu falo: "Descansa na glória, gente, lá vai ter tempo". Você vai para casa para trabalhar. É. Vamos supor que você não tenha filho, você vai trabalhar o relacionamento, Uhum. porque conversar cansa. Cansa. Você vai trabalhar as tarefas da casa. Dividir, né, As colaborar. tarefas. Como eu digo: "Quem mora É. colabora". Pois é, então assim, e aí qual que é a minha ideia? A minha ideia é ser feliz. Hum. Eu tenho que ser feliz. Então vai pra Disney. Chega em casa e você fala: "Lava as vasilhas pra mim", não, não vou ser feliz lavando vasilha, você tá ficando doida. Se você chega em casa e pede para ajudar a fazer alguma coisa, não, eu não quero Eu fazer, quero isso não me descansar. dá felicidade. E eu tô morto, hoje o dia foi muito pesado. Então a gente começa aí, eu tenho que ser feliz a qualquer custo. O império da É felicidade. isso que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho que ser feliz. Há um tempo atrás eu atendi um paciente, ele chegou numa quinta-feira e falou pra mim assim: "Eu não tô bem", eu falei: "Que foi?". "Eu não tô feliz". E aí eu falei uns outros termos, né, mas eu falei assim: "Que raio é esse eu não tô feliz? Hoje é quinta-feira, eu não tive um momento de felicidade, eu estou ótimo. Do que você está falando?". Entenda, não estou feliz é estou infeliz, não. Felicidade é alguma coisa que está acontecendo. No mais eu tô bem. Ah, não tem nada acontecendo, nem de ruim. Que maravilha! Eu não tô doente, eu não tô sem pagar as contas, eu tô casado. Que é que tá acontecendo com você? Que você tá buscando tanto, né? E aí não tinha nada. Quando vai cavucar, Aí eu não tá fico assim: "E quem te fez saber que você não tá feliz?". a foto do cara na Maldivas. Exatamente. Foi a rede social. Sério? Sério. Estava fazendo uma piada. Não, Sério? foi, não é Ele essa a não a questão, foto é, da Maldivas, que mas essa você quem viu fui eu. É, você tá feliz, né? eu tô feliz, tô feliz. Aí, É a comparação, né? então assim, o que é felicidade? Parece que as coisas têm que estar acontecendo o tempo todo. Então você tem que me fazer feliz, ele tem que me fazer feliz, todo mundo tem que me fazer feliz. Se vocês não estão me fazendo feliz, tem uma coisa errada. E a pessoa também fica com E aí eu nível te descarto, por uma coisinha vou de procurar nada. outra pessoa. Ah, E aí o que está acontecendo? Aí a gente se separa, aí vem o divórcio, mais infelicidade. mais infelicidade, porque se eu vou separar de novo, ou vou ser infeliz no segundo casamento. Gente, Então, é uma as bola de pessoas, neve. não estão tão preparadas, elas não estão discutindo. Nós 2 estamos namorando, e aí a gente encontra numa sexta-feira depois de um dia de uma semana pesada, e a gente tem que conversar algumas coisas que a gente sabe que vai dar briga, porque você vai se defender e eu vou me defender. E para você estar certo, eu tenho que estar errado, e vice-versa. E aí o que que a gente faz? A gente deixa de discutir isso, porque nós vamos estragar a noite de sexta-feira. Sextou, não E aí eu só. passo um mês, passa 2, passa um ano, passa 3, e aquele defeito que é desse tamanhozinho, dentro do casamento ele é maior do que o seu tamanho. Eu tinha que ter discutido ele lá, Lá mas atrás. eu queria só namorar. Vamos sentar aqui, bater um papo, vamos rir, vamos conversar e tal. Empurrou pra debaixo do tapete. Virou um monstro. E aí, aquilo que parece que e pasme, nós estamos no século XXI. Eu ouço isso desde o século XX, porque eu sou um cara antigo, eu sou do século Tamo passado, junto. eu sou do século passado. Eu também. "Quando casar muda", até hoje eu ouço essa frase. Ah, tem gente que dá Eu acreditava que quando casasse mudava, porque não se iluda, muitos casais, talvez 99%, eu perguntei: "Desde quando é assim?", sempre foi assim. E agora chegou na proporção que eu não te quero mais. Mas já era assim quando era namorada. a pessoa não foi iludida, ela Não, fez vista grossa. ela quis se iludir, Ah, ela quis. ela quis se iludir. É Quando a casar mu síndrome da Salvadora, eu vou é, mudar esse homem, é, vou mudar esse homem. eu vou mudar essa mulher. E aí então assim, o casamento hoje é eu tenho que ser feliz, e fazendo tarefas, e tendo que ficar conversando, e tendo que fazer o que você quer. Mas eu quero sair final de semana, eu quero ir ao happy hour com meus amigos, eu quero, e você quer o que eu não quero.
Aí E aí nós vamos ficar nessa luta. e qual a saída? Para quem está nos ouvindo, a gente fez um episódio sobre casamento, eu e meu esposo, assista, tá aqui no canal, vou deixar o link. Mas qual a saída pra pessoa que não quer viver esse caos emocional dentro do casamento? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: eu vim para te servir, você veio para me servir. Que lindo se todo mundo fizesse isso, né? Não, se não fizer assim, Não nós vamos ser vai. muito infelizes. Eu vou fazer esse ano 38 anos de casado. Ah, minha mulher é minha namorada. Eu posso nem falar que eu me emociono. Olha lá. Eu sou alucinado com a minha mulher e eu tento fazer tudo o que ela quer, apesar de falhar, e ela tenta fazer tudo o que eu quero. É possível? É. A minha esposa fala que ela me tirou de trás da moita, que eu sou da roça, era um homem extremamente Matuto. rude, pesado. E minha mulher, eu lembro uma vez que minha mãe falou pra mim assim: "Essa menina te suavizou demais, hein? Você tá até mais fácil aqui dentro de casa". Olha, É, foi minha mulher. mas foi a servidão, né, um servindo o outro que isso muda. Essa é a ideia. É. E nós tínhamos uma facilidade, a gente discutia tudo. Nós namoramos 2 anos, entre namoro e noivado, e nós discutimos todos os problemas que a gente pensava que podia imaginar, e discutir mesmo, de chegar a falar em separar. O nosso filho vai estudar em tal colégio, não vai, já discutia, nem tinha filho, nem era casado. Literalmente os nomes, Os nomes brigaram por causa de nome. não, e eu perdi todos. Ah, mas aí geralmente homem perde, né, porque mulher é boa de argumento. É. Então assim, mas tudo foi discutido. Então muitas vezes dentro do casamento, quando a gente entrava, eu falava: "O que que a gente conversou antes?". E tanto eu quanto ela somos pessoas de palavra. O que eu falei que eu faria, eu faço. O que ela falou que ela faria, ela faz, Sim, sim, não. mesmo sem querer. Eu lembro uma vez que eu aprontei, como eu disse, eu era muito rude, e ela virou e falou assim: "Eu também não vou fazer mais isso para ele, não vou fazer mais aquilo para ele, não vai fazer mais aquilo para ele". E aí, para quem é cristão, tem um cordão de 3 dobras, o cordão chama Jesus, né. E o Senhor falou para ela assim: "Ela lhe faz bem e não mal Todos todos os dias da sua da vida". sua vida. E eu salvei, ela ia pôr veneno na minha comida aquele dia. E eu fui salvo Vânia. pela palavra, eu fui salvo pela palavra, Obrigada. de novo. E é isso, é esse compromisso daquilo que eu farei, que eu seria, faria. Eu tenho que me manter no inverno, porque no verão vai ser bom, mas no inverno eu não vou querer fazer nada, porque eu vou falar assim: "Você não merece", mas é a minha palavra que conta. Eu E dei. palavra é uma coisa que a gente não tem, a gente tá perdendo. É, Eu empenhei a minha palavra, não é isso que a gente faz no altar? sim. Eu falo que eu vou ser, eu falo que eu vou fazer, diante de testemunhas, diante de Deus, mas muitas vezes é boca para fora, porque eu realmente não pensei sobre aquilo. Falou só por falar. E a hora que vem eu É. assusto. Antigamente a gente falava assim: "É no fio do bigode", eu falo que hoje tem muito bigode e pouca É, palavra. É exatamente. muito bigode, mas não tem Então palavra. as pessoas vão ter que pensar, É. porque na verdade é o que eu falo, tem pessoas que falam assim: "Luizmar, mas quando chega às 6 horas eu estou destruído". E eu falei assim: "Na Força Aérea eu aprendi". Eu entrei na Força Aérea com 17 anos, e eu aprendi a tomar guaraná em pó. Então você vai para casa, antes de ir pra casa, você toma um guaraná em pó, que é um energético, Uhum. aí você Natural. chega sem sono, vai tirar um pouco do cansaço. Se você estiver realmente exausto, você põe o pé para cima 10 minutos, Que revigora. você vai revigorar e levanta e vai trabalhar, Não, e ter uma porque não mulher é opcional. feliz é, Nós não estamos não é falando, tem opcional. dias que realmente acontece algumas Sim, coisas, tá mas doente são e tal. dias, É. são dias que às vezes nem acontece durante um mês. Não é nem rotina, né. É, E você falou uma coisa que é chave, que meu esposo também falou a mesmíssima coisa, ele falou: "Namorar, ser um namorado". A pessoa casa e ela começa a tratar o outro como um colega, um companheiro, mas não mais como uma é, namorada, que tem que ser conquistada. é. Aí para a coisa do conquistar, porque já é minha. Você sabe o que que eu mando casais fazerem? Hã, Muitas vezes eu tenho que mandar, hã. beijar na boca, A pessoa não beija mais, só selinho, né. só Quanto selinho. muito, né. Eu falo: "Gente, selinho é ósculo santo".
Selim pra casal é o Sul. Não existe selinho. É E eu isso falo: "Não, tem que beijar". E eu quero beijo de 30 segundos pelo menos. pra uns deve ser terrível isso. Não, tem gente que não faz. Não faço, você tem que Tem ficar gente que não faz. chamando atenção. É, Então a gente vamos pegar as chaves aqui, ó, o namoro, manter que você citou, que você mantém, o namoro, conversar sobre tudo ainda no namoro, mas vamos pegar que tem gente que já tá casado e eu quer tô corrigir é. a rota. Conversar sobre tudo. E tem a história que eu falo muito sobre a comunicação não violenta, né, que Uhum. tudo pode ser dito, é o como você diz, É né. como você disse. E outra coisa que a gente tem que lembrar, quando eu estou conversando com o meu cônjuge, eu tenho que lembrar qual é o temperamento dele. Se você vem discutir comigo, você vai perceber que no meu sentimento, na minha emoção, a minha voz vai dobrar na altura. Não é que você tá bravo, Nós não estamos brigando, nós não estamos baixando o nível. A minha voz subiu, mas eu não estou te xingando, eu não estou te acusando, eu só estou conversando. é sua energia, Tem você tem pessoas que energia. quando a voz sobe fala que você é grosso, que você é isso, Uhum. que ela é estúpida, que é não sei o quê, e aí acaba a conversa. Não, a baixaria acontece quando eu uso termos, quando eu uso de ironias. A ironia mata, É, né. se a voz subiu demais, você só fala que baixa um pouquinho pra mim, nem fala que a pessoa tá gritando, não vai falar que ela tá nervosa, que ela vai ficar mais nervosa ainda. Você tá Mantenha o louca? diálogo, Você tá louca? Aí que a pessoa fica louca. mantenha o diálogo. A voz subiu muito, pede para baixar, mas não entenda que voz alta é baixaria, é agressão, Ia. porque pode não ser, pode ser o temperamento. Sim, Tem pessoas que conseguem acabar com você, destruir a sua vida falando baixinho, sim. e tem pessoas que têm que falar alto. Então a altura da voz não pode ser o que vai limitar a conversa. Uhum. Ou seja, independente do tom, ter o Mantenha o diálogo, diálogo, manter mantenha o o diálogo, diálogo. mantenha o diálogo. E essa história, né, do conversar para entender, não É. para responder. É, Deixa de conversa que eles não responder. e outra coisa, nós não temos que estar certo. Eu vou te falar do meu sentimento, eu vou te falar da minha percepção, que pode ser inversa da sua, agora você sabe a minha, eu sei a sua. Isso já é um facilitador incrível, quando eu sei como você se sente, como eu me sinto. Entender o sentimento, É, eu não acolher, tenho né. que estar errado, eu não tenho que estar certo. E às vezes a pessoa sente errado, né, assim, ela sentiu: "Eu senti que você me esqueceu", mas eu não esqueci, aí Veja, outros falam: "Não, não te esqueci, eu estava distraído". eu te falei uma palavra que não está errada, não foi um xingamento, foi nada. E essa palavra te fez se sentir humilhada. Uhum. Eu vou usar essa palavra de novo? Se você ama, não. Nunca. Mas ela para mim não tem problema nenhum, Mas a pessoa tem que dizer, né, porque você exatamente. porque às vezes a pessoa não diz, Mas veja bem, ela fica aí tem magoada, pessoas que falam assim: "Mas essa palavra não tem nada de errado com essa palavra". Agora tem. que pra ela Você dói, pode contar ela para todo mundo, mas para essa, para o seu cônjuge, não. machuca. Porque o seu cônjuge agora você sabe que essa palavra machuca. Uhum. Ela não está errada a palavra. E o parceiro tem que saber dizer: "Isso me machuca". Quando você fala esta palavra E me aí, se machuca. você não sabe outra, Hã. você vai falar: "E aí, quando eu tiver que te falar isso, Que eu falo? o que que eu falo?". Deixa a pessoa te dizer, né. Isso Isso, é isso, perfeito. Então isso é um diálogo sadio, é um diálogo que sadio, tem que que a ter. tendência é a gente ter uma discussão e a discussão chega ao final. Uhum. Então, a discussão vai cair muito, porque tudo que a gente for discutindo, nós vamos acertando. Então, Alinha. quando aquela situação acontece, a gente já tem a solução. Aconteceu de novo, a gente já tem a solução. Uhum. Agora, o que que os casais muitas vezes fazem? Discutem 10 vezes o mesmo problema, E nunca sai do porque é lugar. só gritaria, gritaria, e aí fazemos as pazes, mas não resolvemos. Aí aquela situação vai acontecer de novo. Gritaria, 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 separa, aí fazemos as pazes. É isso que a gente muitas vezes faz. E uma coisa que eu noto que as pessoas falam muito facilmente: "Ah, então vamos separar, não tá bom? Separa". Eu e meu esposo a gente pôs uma regra de vida, a gente vai ter que nós vamos ter que morrer junto. Mas é uma delícia não falar É, isso, quando você está no auge da ódio do ódio, do ódio, você fala: "Ah, que acho melhor a gente divorciar". eu não falo isso. Com 6 meses eu falei.
Depois você fica engolindo 6 as meses. palavras. Não, depois ela me chamou e falou assim: "Eu quero te falar um negócio, o dia que você falar pra mim: 'Vamos separar', eu quero que você separe". Eita, Aí eu gelei, cara. Vânia arrasou, Vânia. Não, vai me Já destruir. deu uma E ela falou açapoada assim, com essa com vozinha essa igual você voz. fala assim: É, ela é das minhas. "Ah, é". Aqui me destruiu. Lá vai pra 38, Nunca mais falou. nem É, penso. então, essa é uma dica que eu acho boa, porque as pessoas acham que é fácil falar assim: "Ah, então separa". Se você coloca como regra: "Gente, como a gente não sai desse casamento? Só sai morto, Só sai morto. só sai morto". Então é o seguinte, se tiver muito ruim, nós vamos ter que achar um jeito de E você sabe por resolver. que que eu falo para os casais? Hã, Você sabe por que que o casamento é que até a morte nos separe? Porque é tão bom. Um casal feliz, um casal se amando, um casal tendo relações, um casal cuidando um do outro, é tão maravilhoso que só a morte pode acabar com isso, porque nós não temos poder sobre a morte. verdade. Então só aquilo que nós não temos poder Pode pode acabar o pode casamento. acabar. Então não é, porque muitas vezes fica parecendo uma maldição, né. Você casou, acabou, Acabou. agora é só namoro. Não, não é essa, a ideia é, a coisa é tão incrível, que só aquilo que eu não controlo, que é a minha morte, Pra me tirar vai me tirar de desse perto dessa casamento. pessoa. Essa é a ideia da morte. E se a pessoa tiver isso inconsciente, ela tá ali numa discussão, ela fala: "Gente, qual a relevância de eu estar discutindo se nós vamos comer churrasco ou sushi hoje? E a gente tá brigando por isso, porque nós vamos ter 1000 churrascos, 1000 sushis, então, eu perco hoje, eu ganho no outro final de semana e tá tudo bem". E agora que a gente está entrando na terceira idade, que a gente sabe que a morte está mais perto, Isso ganha uma sabe o outra que acontece? conotação. Não, agora a gente cuida mais do outro ainda, É verdade, porque a gente não quer que a morte pegue a gente. exato. E eu tenho visto casais que divorciaram, envelheceram, cada um foi para o seu canto, e aí vem o envelhecimento, e aí você vê como Deus faz tudo certo. A pessoa sozinha na velhice, como ela faria de tudo para voltar atrás e corrigir aquela rota, porque agora ela está solitária. Você vê que Deus fez tudo bonitinho, porque se você constrói uma união sólida, com altos e baixos, mas que vocês vão aparando as arestas e vão achando o prumo, a velhice é um deleite. Você fala: "Que delícia, os filhos criados, gente, só podemos ficar aqui Gente, curtindo, é bom é demais". maravilhoso. A verdade é o seguinte, quando os filhos se casam, e aí vão embora, né, você viu volta a viver o início do É casamento muito legal, com a nova sabedoria. É muito bom, é muito bom. é É o muito que a gente deseja para todo mundo, né, Luiz. com certeza. Agora se você É o não que tiver, é o plano de Deus é o para plano de todo Deus para casamento, todo casal, todo casal. mas se não tiver dando certo, busque ajuda, Busque ajuda. porque tem jeito. Você tem uma experiência de consultório de ver quantos casais Ah, que muito, corrigiram a rota, né. muito, muito. Tem jeito, não tem? Nossa, eu não lembro de ter atendido ninguém que tenha se separado. E eu sempre digo: "Sabe para quando não tem jeito? Quando morre, aí não tem jeito mesmo". É, Então enquanto tem vida, tem jeito, sem jeito. tem jeito. A gente vê casais que às vezes separaram, eu conheço um casal que chegou a divorciar, casou de novo, casou de novo, um com o outro, então assim, eh, pra que dar essa volta? Deram uma volta, gastaram com advogado, É, depois gastaram muito, gastaram muito e para voltaram. depois saber se não, tem que ser você. É. Tiveram que ir lá para fora para falar: "Não, Não, era igual você, você, só você". só você. Então, melhor aparar as arestas, né, buscar ajuda para o que não estiver dando conta, porque não é fraqueza falar: "Não estou dando conta, esse homem aqui tá difícil demais". É, Não é fraqueza falar: verdade. "Eu preciso de ajuda", mas recomeçar. Luísma, eu tinha tanta coisa para te perguntar que nós temos que marcar um segundo dia, a gente fechar a agenda ali, os pacientes dele estão doido, no bom sentido. Então, no bom sentido, porque ele teve que deixar um pouquinho de lado para estar aqui conosco, mas vamos combinar para voltar? Porque a gente tem mais assunto, né. Vamos, Ah, ele sabe que eu te falo, nós vamos falar de outras coisas, mas não cheguei lá ainda, gente. é ver Porque é muito profundo, é muito rico, eu quero te agradecer demais. ah, foi um prazer. Muito obrigada, Foi um abração para Vânia, ah, né, sim. que vocês continuem sendo uma inspiração também para todas as pessoas que acompanham vocês. E é você, eu tenho certeza que foi um bate-papo esclarecedor, tenho certeza que você está muito mais consciente, não deixe de buscar ajuda, se você sentiu que não dá conta, não está conseguindo, busque ajuda, vai ter o contato aqui do Luiz Mar aqui embaixo, você busca ajuda, se ele não puder te atender, ele com certeza vai te indicar para alguém, mas não fique sozinho com a sua dor.
né, a gente tem que ajudar uns aos outros, e especialmente você que está casada, não fique sozinho nessa dor, você precisa, porque você pode ir muito além, você pode mais, pode ir além do que você pensa ou imagina, buscando ajuda é possível. Muito obrigada pela sua companhia, não esquece de deixar seu comentário, fala o que você achou desse podcast e eu espero você no próximo episódio. Até lá.